Pessoal, mais um BlueFarm Entrevista aqui iniciando. Esse quadro que é um quadro onde nós temos a satisfação de trazer pessoas inspiradoras, pessoas trabalhadoras, pessoas que realizam. Hoje o nosso bate-papo vai ser com um profissional que realmente tem essas qualidades, essas virtudes, que é o Gabriel Salum. Já vou apresentar ele já já. E, Gabriel, se você me permite, eu estava fazendo uma reflexão sobre esse quadro aqui, BlueFarm Entrevistas, sobre essa comunicação, esse bate-papo que a gente tem com os profissionais do agronegócio. E tem duas coisas que eu queria compartilhar aqui no início desse vídeo, que é o seguinte: quando uma pessoa ensina, duas aprendem, né? Essa é uma frase conhecida, e no caso aqui desse quadro, quando uma pessoa ensina, que no caso nós vamos estar aprendendo aqui com você e com todas as pessoas que já nós tivemos a satisfação de receber, todos que estão assistindo aprendem. E outra coisa também que eu estava refletindo é assim, que fazer comunicação não é o mero ato de falar, né? É muito mais do que isso. Fazer comunicação é a gente falar a verdade, é a gente falar coisas que a gente acredita, é falar coisas que façam sentido, que agreguem conhecimento realmente para as pessoas. Então, eu estou muito feliz realmente de estar dando continuidade nesse quadro BlueFarm Entrevistas, e muito obrigado por estar aqui. Pessoal, Gabriel Salum, ele é gerente de negócios da empresa The Hills, no segmento de suinocultura. E aí, Gabriel, eu vou pedir para você contar um pouquinho sobre a sua trajetória até chegar a essa função de gerente de negócios da The Hills, porque ninguém melhor que você para poder contar um pouco sobre a sua trajetória e e por que você decidiu atuar também, se dedicar ao agronegócio. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por disponibilizar o seu tempo aqui com a gente, Gabriel. Ô, Túlio, primeiramente, obrigado pelas palavras aí, pelos comentários. Muito mais do que eu mereço. Não. Mas, de forma geral, é uma honra para mim estar aqui contribuindo, né, com o canal BlueFarm, é um canal super interessante, que traz informações realmente relevantes, conhecimento aplicado na prática mesmo para o nosso produtor. Então, para mim, é realmente uma honra estar aqui representando um pouquinho os profissionais ligados à nossa atividade. Sobre a trajetória, né, que você perguntou, eu compartilho 100% do que você disse. Acho que conhecimento é uma coisa que a gente divide realmente para somar, né? Os canais digitais e os novos caminhos que a gente tem hoje para colocar conteúdo de qualidade, eles nos permitem alcançar muito mais pessoas, né? Então, essa iniciativa de vocês e da BlueFarm, eu queria também parabenizá-lo por isso. Acho que agrega muito e agregará para o setor e vai ser cada dia mais reconhecido nesse sentido. Se Deus quiser. Dito isso, e também conectando um pouco, né, com essa parte do conhecimento aplicado, né, eu sou uma pessoa que vivenciei e vivencio bastante também o campo. Eu vim, né, então, da formação, eu sou médico veterinário e me formei na UFMG, né, onde eu também conduzi durante praticamente todo o período de estudo, iniciação científica, com projetos em parcerias com empresas do setor. E aí tive a oportunidade de me desenvolver e conhecer aí diferentes realidades e diferentes aplicações, né, de tecnologia, vamos dizer assim. Né? Dali, então, logo que eu formei, fui fazer o mestrado em nutrição animal, e com foco, claro, em monogástricos, em suínos. Eu fui, né, trabalhar numa empresa de genética, onde eu fui o nutricionista responsável ali, e fui desenvolver ali a base das informações realmente, né, dos requerimentos nutricionais dos animais, das curvas de crescimento, das linhagens disponíveis até então, e até que eu tive a oportunidade de ir para uma empresa de nutrição animal, né, e de aplicar
também no dia a dia todo aquele conhecimento que veio sendo acumulado na academia, né, e na troca de experiências, que eu acho que no final das contas é isso que a gente está fazendo aqui também, né? É aprendendo um com o outro. Acho que esse é o grande lance do negócio. E aí eu vim com um background técnico forte, né? E me desenvolvi como gerente técnico aí da indústria de premix, né? Fui gerente técnico de uma outra empresa, fui gerente técnico na The Hills, né? E de produto, e, né, tive a felicidade de assumir a gestão do negócio em si. Eu acho que muito pelo olhar que a gente vem tendo de buscar agregar valor para todos os nossos parceiros, sejam eles os nossos fornecedores, sejam eles os nossos clientes, ou sejam eles os nossos colaboradores, né? Legal. E sempre pautado, né, em realmente transformar o nosso negócio para melhor e trazer benefício mútuo aí para todas as partes envolvidas. Então, falando um pouquinho da minha trajetória, até para não cansar vocês, é isso. E é o caminho que eu venho construindo até aqui. Legal, Gabriel, parabéns aí pela sua trajetória. Eu até lembrei de uma frase aqui que eu vi um dia desse, que é o seguinte: a melhor forma de aprender a administrar uma empresa é administrando uma empresa. Então, o que você falou aí de exatamente você ter trabalhado com genética, depois o mestrado, então a união realmente de todas essas experiências práticas, técnicas, teóricas, vivenciadas em diferentes tamanhos, né, de propriedades e negócios, que realmente te habilitou, né, na prática, junto com a teoria, a fazer e entregar o que você faz hoje. E aí, Gabriel, o que a gente quer, né, que eu acredito que nós que estamos no agronegócio, a gente quer que o produtor rural seja um produtor rural vencedor. E a gente sabe que ninguém é campeão sozinho. Todo mundo precisa de uma equipe, né, para realmente conseguir chegar lá. E a The Hills, eu conheço a The Hills há um tempo e não tem problema nenhum dizer aqui que a gente usa também, a gente é cliente da The Hills, como a gente é cliente de outras empresas também no segmento do agro, e a gente sente que a The Hills tem algo a mais no que diz respeito, por exemplo, a vocês realmente incentivarem o empreendedorismo, é uma coisa que está no DNA de vocês, a questão de vocês se preocuparem com essa questão de footprints, né, o responsible feeding, que é exatamente a gente fazer o uso consciente de antibióticos. Então, tudo isso que permeia exatamente mais do que o discurso trazendo para que o produtor rural seja vencedor. Porque você ser vencedor na atividade rural não é tão fácil assim. Você precisa ir bem, performar bem em diversas frentes, né? Como que vocês, Gabriel, enxergam dentro da The Hills, e você à frente aí da gerência de negócios, esse compromisso com o produtor para que ele tenha sucesso? Então, Túlio, muito legal você colocar dessa forma e obrigado pelo depoimento aí. A gente tem realmente como filosofia impulsionar o progresso no campo onde quer que estejamos, né? A gente vê bastante na nossa comunicação essa mensagem, mas isso não é simplesmente marketing, né? Quando a gente pega as nossas pessoas, quando elas estão no campo, elas estão ali para ajudar, né? A gente fala muito dentro do nosso time que a gente não está ali para apontar defeito, para apontar responsável, para apontar culpados, mas para buscar juntos identificar oportunidades de fazer o nosso negócio melhor. E é tão legal de ver, a gente tem um time que é extenso, né? São várias pessoas de diferentes habilidades, é um time bastante misto, e eles fazem reuniões, né, periódicas que chamam-se agentes da transformação. E é exatamente esse apetite de transformar, e não de forma unilateral, né? A The Hills, durante todo o meu trabalho de extensão no campo,
bem como o time, ele nunca vai para fazer o trabalho numa direção só. É sempre a duas mãos, né, com o produtor. E aí é o que tem sido uma receita de sucesso, se a gente pode assim chamar, né? Porque a gente traz a visão da eficiência, claro, zootécnica, do ponto de vista, claro, de redução. A própria eficiência zootécnica traz redução de impacto ambiental, que é a questão do footprint que você trouxe. Mas a gente fala muito também do resultado econômico, né? E simula vários cenários antes de tomar uma decisão, porque no final das contas, o nosso negócio ele é um sucesso, não é quando o animal cresce mais rápido, não é quando tem a melhor conversão alimentar, é quando o negócio do nosso cliente é mais próspero. Só assim o nosso negócio também o será. Então, Legal. É assim que a gente enxerga, é assim que a gente conduz o nosso trabalho no campo. Gabriel, faz muito sentido duas coisas aí que você falou, que eu, só para complementar. Primeiro, assim, vocês chegam para dar um apoio, muito mais do que apontar, talvez, os erros, né? Porque quando você chega apontando erros, você já cria uma resistência, né? Quando você chega apoiando, entendendo que está dando certo e ajudando na construção realmente desse novo caminho, como você falou, em mais de uma frente, isso é muito importante. Outra coisa é assim, porque produtividade é muito importante. Quantidade pode ser que seja muito importante, mas a gente diz que é totalmente possível você ter prejuízo tendo uma grande quantidade. É totalmente possível você ter prejuízo tendo uma alta produtividade. Mas quando você tem lucratividade, é impossível você estar tendo prejuízo e lucro ao mesmo tempo. Então, eu acho que a gente tem que medir pela régua do lucro, né, que é exatamente o que você está falando da saúde, do negócio financeiro do produtor, porque aí não tem erro, né? Não só a parte zootécnica, não só a parte produtiva. E aí, já pegando o gancho nesse sentido, como vocês são uma empresa de nutrição animal, a gente sabe que a nutrição animal ela tem um impacto muito grande, né, no resultado, no desempenho da atividade pecuária como um todo. E a nutrição hoje ela é muito mais do que apenas aquela formulação de ração, né? Você realmente precisa realizar um planejamento nutricional para que se tenha o resultado financeiro e econômico. O que seria, Gabriel, esse planejamento nutricional visando esse resultado financeiro e econômico? Muito legal a pergunta, Túlio. Quando a gente fala de nutrição, a formulação ela é uma parte do trabalho, né? E muitas vezes ela é uma parte pequena, embora extremamente especializada, né? Ela precisa entender o macro. Não se pode fazer nutrição somente atrás do computador, simplesmente porque o animal não come aqui, ele come lá no coxo, né? Se ele comesse aqui no nosso teclado, estava fácil Era tranquilo, né? de resolver. E você trouxe à tona uma questão super interessante, né? E eu estou me lembrando da matéria que você fez sobre resultado financeiro e resultado econômico, né? Que está disponível no canal. Está disponível. Convido, quem não tiver visto, clica lá, procura. Clica lá. Muito interessante. Porque são coisas realmente diferentes. E também quando a gente associa a eficiência zootécnica, o custo de produção, o que a gente tem disponível, né? Então, essa visão macro ela é fundamental para que se determine um programa nutricional que seja eficiente para o negócio, né? E cada negócio é único, não existe uma receita que será aplicável a todas as granjas, né? Isso por quê? Porque as condições de alojamento, as condições ambientais, as condições de sanidade, as matérias-primas disponíveis, os custos de oportunidade e as janelas de oportunidade que cada produtor tem ali na aquisição dos principais insumos, eles são diferentes, né? E a gente precisa combinar todos esses ingredientes dentro da nossa análise para determinar aqueles cenários possivelmente mais eficientes do ponto de vista
de resultado zootécnico, mas também de resultado econômico e financeiro dentro do nosso sistema. Um exemplo muito simples, né, para não complicar muito, é assim, vale a pena, às vezes, ter um GPD menor ou uma conversão alimentar maior, dependendo do meu custo de oportunidade das matérias-primas? Se eu, de repente, não vou trabalhar com milho e soja, né, que é uma dieta padrão, toda a nossa nutrição de monogástrico no Brasil é baseada nisso, mas vai que eu tenho ingredientes alternativos, que eu tenho coprodutos, que eu tenho outras opções disponíveis naquele universo do mercado local que me rodeia e que eu tenho oportunidade de aplicar isso de forma eficiente à nutrição animal. Quais são as ferramentas disponíveis que a gente tem para simular? E aí é onde a gente tem que conhecer profundamente o alimento, e não é só fazer aquela análise bromatológica no laboratório para pegar esse resultado e colocar na gaveta. Como que eu pego tudo aquilo que eu descobri analisando os produtos, jogo isso dentro do meu programa de formulação, estabeleço equações de predição do valor nutricional daquele ingrediente que me permitam aplicá-lo de forma mais eficiente. Legal. Né? Isso não quer dizer, principalmente no caso de alternativos, coprodutos e essas questões, que o animal vai crescer sempre mais rápido, mas ele pode crescer e dar o melhor resultado para o nosso negócio do ponto de vista econômico e financeiro, né? E uma vez ajustado, conhecendo bem o alimento, conhecendo bem como você aplica o valor nutricional desse alimento na sua formulação, aí você vai para a parte do animal. O que eu conheço sobre o sistema de produção que eu estou trabalhando com essa dieta, né? Quais são as condições que esses animais estão alojados? São lotes mistos? É lote de macho imunocastrado ou é macho cirúrgico? Qual que é o desafio imunológico que a gente tem? Isso muda toda a rota metabólica dos animais e deposição de nutrientes. Então, a gente consegue, através desse trabalho de mapeamento, que é o que a gente desenhou, trabalhando no checklist, junto com o nosso cliente, numa via de mão dupla, estabelecer quais são os parâmetros que a gente considera para saber onde a gente está e onde quer chegar. Se a gente não souber esses dois pontos, é impossível determinar uma meta. Com certeza. Né? Legal, é uma coisa estratégica mesmo, né? Como chegar do ponto A ao B, né, da forma mais eficiente. Eu lembrei aqui de uma curva metabólica, de algo parecido com fisioquímica, que a gente vê na veterinária, alguma coisa assim, realmente, que você tem um ciclo, são ciclos, né? Você precisa entender a parte nutricional como um todo, como é que você vai ter essa nutrição do alimento, e depois você entender como que isso vai chegar no animal. Pelo que você me explicou, é isso. Você precisa exatamente considerar o produtor, as condições do produtor, depois, a partir disso, você entender o negócio, e aí sim você vai fazer a nutrição e depois acompanhar isso no animal. O que é muito interessante, porque não é apenas, como você disse, o animal que cresce mais rápido necessariamente. Pode ser que em uma situação, em uma realidade, isso faça sentido, né? Em outra realidade, nem sempre, talvez, ter um ganho mais rápido é a melhor opção para o negócio. E eu lembrei aqui, por exemplo, de um benchmarking que tem do Instituto Integra, que é o Antônio Schacker, que eles trabalham com pecuária de corte, mas todo ano ele solta, né, o benchmark do plano safra deles. Uhum. E ele tem os top rentáveis e eles têm o top produção. E os top rentáveis, eles não são os top produção. Os rentáveis nunca são aqueles que necessariamente produzem a maior quantidade. Eles produzem muito bem, mas eles têm uma equação entre produzir muito e saber exatamente fazer essa gestão do negócio, que aí sim faz ele ser mais rentável. Então, acho que o Instituto Integra e o benchmark deles corrobora o que você está dizendo aqui. É muito legal esse exemplo aí. E a gente está acostumado a falar assim, não, né? A gente trabalha com biologia e biologia não é matemática.
mas eu falo muito que, claro, biologia não é matemática, mas a nutrição também não é um tiro no escuro, né? Sim. Você tem como se pautar, né, nos parâmetros para delinear os melhores programas nutricionais para um determinado sistema. E quando a gente pega um pouquinho o gancho do que você falou aí sobre o Instituto Integra, claro que são atividades um pouco diferentes, a gente fala da pecuária de corte, quando a gente fala da suinocultura, da avicultura, que são atividades um pouco mais intensivas, né, do ponto de vista de produção. E é difícil desatrelar o resultado também econômico-financeiro à alta produtividade. Então, assim, sim, a produtividade é realmente muito importante. Então, quando a gente vê os benchmarks da própria melhores da sinocultura que existiu aí recentemente, claro, a gente precisa ali ser bastante crítico, bastante questionador de entender o quanto daquilo é o mais rentável ou não é, mas é difícil a gente ver o pessoal que está lá na rabeira também ser o mais rentável. Sem dúvidas. Acho que são atividades é uma atividade muito intensa e que necessariamente anda atrelada à produtividade. A gente precisa entender qual é o ponto ideal, qual é o máximo valor que se pode beneficiar desse animal. E aí, nesse assunto, é possível você traçar várias análises, sempre considerando o ganho marginal em função de um determinado investimento. Como a gente trabalha muito a questão da nutrição, e a nutrição é o maior custo, né? Se a gente falar o custo global de produção, sim, a gente sempre faz as nossas análises com a margem sobre o custo alimentar, né? Então, dentro daquilo que você está investindo, quanto que aquele animal está respondendo àquilo que você desenhou no início e qual é o retorno monetário que esse animal está trazendo para cá. Por exemplo, para fazer isso, a gente utiliza na DREUS algumas ferramentas, né? Por exemplo, para juntar todas aquelas peças que a gente falou no início lá, a gente tem a própria modelagem, que é um sistema que a gente chama de GPS, que é um sistema de predição de crescimento, e que a gente conecta todos os fatores possíveis de serem mapeados. Dentro daquilo, a gente traça qual seria o crescimento esperado daquele animal, qual seria o consumo esperado daquele animal e como seria a curva de deposição de carne, né? Falando simples assim, sim, de carne, para que a gente trace os níveis da dieta. Porque a gente fala assim, a gente não fornece porcentagem de lisina, a gente não fornece porcentagem de fósforo ou energia. A gente fornece gramas por dia de um determinado nutriente. Então, um animal, se a gente viu ali que ele precisa de tanto para crescer, vai consumir tanto, você precisa ter naquela ração tantos gramas para que aquele animal, no dia, a ingestão diária dele atenda à exigência para atingir a performance desejada. Agora, a gente não pode parar por aí, e é onde a gente faz o link entre que produtividade a gente está buscando e até onde ela é rentável. Aí a gente busca uma outra ferramenta que está conectada nisso aí, que é o Pig Money. Dentro disso, a gente traça os cenários, fala assim, ó, eu investindo isso, eu provavelmente vou ter isso e me retorna isso. Como que isso impacta? Minha capacidade de investimento, meu fluxo de caixa e o retorno econômico propriamente dito, considerando margem sobre o custo alimentar. Então, isso dá uma visão geral e de gestão para quem está à frente do negócio, da suinocultura, muito clara de onde e como investir. Então, acho que essas coisas casam muito bem e a gente vai ver cada dia mais isso ser mandatório para o resultado, né? E para a longevidade do negócio, para a prosperidade realmente do negócio, uma vez que o mercado ele vem se consolidando
Isso é inegável, cada vez mais, a pressão de custos, o preço das commodities, principalmente em função de todos os cenários de mercado. Não é nossa ambição aqui fazer uma análise mercadológica, mas a gente está sentindo na pele o custo do milho, o custo do farelo de soja, né? Então, esse tipo de análise vai ser cada dia mais importante, porque hoje, sim, a gente está num momento da suinocultura e do preço recebido, né, pelo quilo do suíno muito interessante, mas é muito importante a gente nunca perder de vista esse tipo de análise, mesmo nos tempos de fartura, de azul. Gabriel, muito legal, assim, primeiro, muito legal saber que vocês têm essas ferramentas poderosas, né, que estão disponíveis aí ao produtor, para que junto com a nutrição ele possa realmente fazer essa predição de exatamente como que isso vai ser entregue ao animal, e depois ele poder fazer com essa outra ferramenta, que é o Pig Money, exatamente esse planejamento também de como que vai ser esse perfil de dispêndio dele. Eu acho que isso, não sei se as pessoas que estão nos assistindo aqui, às vezes clientes da The Hills, que já usufruem da ferramenta, ou outros que têm interesse, se interessaram aí, é bem legal mesmo saber disso. E, assim, quando você está dizendo, me veio algumas coisas na cabeça aqui, quando você falou do produtor rural estar mais atento, né, a todos esses movimentos. Até fiz um vídeo essa semana falando assim que o produtor rural não pode ser um administrador de arruelas, né? A gente não pode ficar ligado em administrar aquelas coisas muito pequenas, porque exatamente quando você está muito ligado a isso, você perde o tempo de estar olhando a estratégia e todo esse movimento do ciclo de produção que ocorre nas coisas que realmente têm impacto, né, que realmente importam. Então, muitas vezes o produtor deixa de olhar a estratégia, deixa de olhar exatamente isso para estar muito preocupado com algumas coisas que ele não deveria estar olhando, né? Então, essas ferramentas exatamente de predição, de planejamento, etc., isso o produtor tem que estar com ela muito sólida, muito próxima, né, utilizando ali para poder tomar suas decisões. Sem dúvida. Se você me permitir fazer um comentário, eu acho que você está coberto de razão quando você fala assim, olha, a gente tem que ter o produtor, o empresário, né, na estratégia realmente do negócio e na gestão, dando norte para aquilo. Não quer dizer... Mas é muito importante uma equipe, um time forte. Então, delegar, mostrar para aquelas pessoas, né? A gente fala muito do empoderamento, né? E da responsabilização daquilo que elas fazem, para que a gente tenha à frente da gestão dos detalhes, porque muitas coisas da alta produtividade se faz com atenção em alguns detalhes, né? Que a cabeça de quem está na estratégia não precisa estar nisso, mas a gente precisa ter um time forte, lideranças fortes que também estejam atentas a isso lá no ambiente de dentro da granja, vamos falar assim. Precisa, total, Gabriel. E eu não quero aqui, pelo contrário, eu sou uma pessoa que valorizo na mesma proporção o estratégico e o operacional. E eu estou lá realmente na ponta, no operacional, fazendo e acompanhando. Só para não parecer que o canal aí, o cara de escritório que fica falando de estratégia, de tática, de gestão, etc. Não, eu acho que realmente o empresário ele tem que conhecer todas as pontas do seu negócio. Ele tem que saber o que está acontecendo, sem dúvidas nenhuma. Isso é muito importante. E aí você falou de pessoas, né? Que tudo isso que a gente está falando, nutrição, genética, tudo passa por pessoas. E aí, você é um líder, né, de pessoas dentro da sua equipe, dos seus clientes, que você realmente lidera. Como é que é a missão, Gabriel,
de inspirar e liderar uma equipe? Qual que é a responsabilidade aí dessa missão de inspirar as pessoas? Olha, é um grande desafio e eu acho que é todo dia acordar e buscar dar o seu melhor, entender quais são as dores de cada um e tentar criar condições para que eles consigam realmente realizar o que buscam, o que precisam e o que tem como ambição pessoal e profissional. Eu acho que é isso que mantém, que me mantém vivo, né? Eu falo muito para eles que o meu papel como gestor não é dar a oportunidade a eles, mas criar um ambiente favorável para que eles criem as próprias oportunidades e sejam os drivers das suas carreiras, né? Que sejam os verdadeiros drivers disso aí. Então, condutores. Hã? Os verdadeiros condutores, né? Os verdadeiros condutores, estava buscando a palavra. Mas é isso mesmo, Túlio. E quando a gente traz um pouquinho para o que a gente estava falando aí, né, dos programas nutricionais, a gente falou aqui de algumas ferramentas de predição, de equação, de não sei o quê, mas a gente tem pessoas no meio disso, no meio desse processo, né? E o acompanhamento diário daquilo que a gente projeta para aquilo que a gente está realizando, para que a gente faça, né, as correções de rota que sempre serão necessárias, a gente vai precisar dessas pessoas, né? Então, isso para mim, é muito claro, e é por isso que a gente fala do trabalho a quatro mãos, né? Do nosso time que está lá no campo, também buscando se inspirar e inspirar pessoas a darem todos os dias o seu melhor. Acho muito legal. E aplicar essa máxima, vamos dizer assim. Eu posso dizer aqui, Gabriel, assim, para líderes, chefes de equipes, gerentes, técnicos que eventualmente estejam nos assistindo, que se inspirem. Eu falo com maior tranquilidade no Gabriel, porque eu sei que ele é um líder muito generoso. Eu acho que ter essa generosidade mesmo mental, e generosidade não quer dizer que seja um líder, talvez, fraco, com a mão um pouco, sabe, Gabriel? É ao contrário, as pessoas às vezes têm uma dificuldade de entender algumas palavras, sim, mas é a generosidade mesmo de passar a bola, de, você mesmo disse, das pessoas expressarem o seu potencial, ter uma generosidade mental, uma coerência ética, né? Eu acho que isso também é muito importante no líder. E toda empresa, ela é um reflexo, né, dos seus líderes, né? Se você chega num ambiente e o pessoal está mal-humorado, você tem aquele ambiente pesado, pode ter certeza que tem alguma coisa vindo de cima para baixo. Então, nada mais é do que o reflexo mesmo da liderança, e parabéns pela liderança que você exerce. Se eu trabalhasse numa empresa multinacional, eu gostaria de estar aí na sua equipe, viu, Gabriel? Puxa, uma honra, viu? Túlio, acho que sem palavras aí para agradecer seus comentários, realmente me motiva a buscar fazer mais. E para pegar um gancho nisso aí, eu acho que um pouco do que você falou aí se traduz na confiança, né? A gente, para liderar e para que as pessoas busquem realmente se sentir responsáveis pelo negócio, é muito importante para a liderança não é delargar, né? Muito longe disso. Não é largar na mão e falar assim, não, vai. Claro, é criar condições para que aquilo aconteça, mas confiar de que a equipe também está dando o seu melhor. E buscar fazer o acompanhamento e estar sempre atento nos pontos de onde você pode suportar, onde você pode criar um ambiente mais favorável para que aquilo aconteça ou de forma mais rápida ou de forma mais eficiente, né? Porque em tudo existe uma curva de aprendizagem. Cada projeto que a gente assume, isso vai acontecer, né? Sem dúvidas. E nisso, o nosso time, realmente, eu tenho a oportunidade aqui de agradecê-los também, porque para mim é um aprendizado diário com eles.
Legal, o compromisso e a confiança realmente são a base, né, dessa relação. E quando a gente delega algo, né, que a gente tira da nossa esfera, vamos dizer assim, de visão, de controle, e a gente passa, né, delega realmente para o próximo, a gente tem que estar seguros, né, de que aquilo vai ser realizado com um cuidado, com uma atenção que a gente faria. Porque senão é melhor que não tivesse sido delegado. Né? A pior coisa é você achar que aquilo está sendo conduzido, aí eu já me refiro mais à fazenda, experiência de fazenda mesmo, de você delegar aquilo e quando você retorna para fazer o controle, você fala, pô, mas né, eu deleguei, mas espera aí, retorna para mim porque não funcionou. Tem um pouco disso. Tem que ter esse bate-bola, né? E você precisa estar aberto realmente a suportar o time sempre que ele precisar, né? Não existe uma gestão que delegue sem estar disponível e seja eficiente. Então, e precisa ter realmente essa predisposição, esse bate-bola e um investimento no preparo das pessoas e do time, né? Que, hora ou outra, a gente vai precisar vir, reciclar e manter aquele pipeline de desenvolvimento para que as pessoas também cresçam, né? E voem mais alto. Legal, é o nós acima do eu, né? Eu acho que é pouco por aí. Gabriel, tem uma pergunta que a gente faz aqui sempre que a gente entrevista profissionais da suinocultura, ligados ao segmento de suinocultura, que é o que significa suinocultura na sua vida, e eu não poderia deixar de fazer essa pergunta para você. E eu vou complementar um pouquinho, se você acredita no Brasil, o que significa suinocultura na sua vida, e se você acredita no nosso Brasil. Ô, Túlio, demais da conta. Mas eu vou começar a responder pela primeira. A suinocultura, ela é uma parte importantíssima da minha vida, né? Onde eu gastei as minhas melhores horas dos meus melhores anos buscando me preparar, buscando ajudar, buscando transformar e transformar para melhor. Se você perguntar se a gente acerta sempre, é claro que não, né? A gente tropeça, levanta junto e continua melhorando a cada dia junto com os nossos parceiros, sejam eles fornecedores, sejam eles nosso time, sejam eles nossos clientes, né? Então, a suinocultura, ela me ajudou a crescer e a me transformar como pessoa, né? Como homem e como profissional, né? Então, eu tive pessoas que durante essa trajetória me ajudaram muito. Você falou no início que ninguém vence sozinho e ninguém vence mesmo, né? Eu hoje tenho muita gente que eu preciso agradecer, desde os tempos de universidades, né? Do professor Daldo, que me pegou pela mão ali, foi me mostrar o que era a suinocultura de verdade, até todas as pessoas que me deram as oportunidades nas empresas. Um deles, que é uma pessoa do meu time, que é o Daniel, que era o diretor dessa empresa de genética que eu trabalhava. Então, são pessoas que fizeram parte da minha vida, eu não vou conseguir numerar todas assim, mas pegando um pouquinho de ponta a ponta para falar sobre isso. E o Brasil, com certeza, eu acredito, eu me considero um patriota. Você tem uma frase que para mim é fantástica: o agro é o Brasil que já deu certo. Quando a gente olha todas as tendências, né, de crescimento demográfico, de crescimento de demanda e de potenciais fornecedores de alimentos para o mundo, né, o Brasil, sem dúvida nenhuma, ele está muito na dianteira e é um orgulho, né, falar que a gente está envolvido numa atividade que alimenta com qualidade, com segurança as pessoas. Acho que a gente tem, como qualquer país, algumas questões a serem resolvidas, né, que muitas vezes a gente se envergonha, muitas vezes a gente foca na parte negativa e reverbera isso muito mais do que todas as virtudes que nós temos, do quão criativo e trabalhadores nós somos enquanto
povo, né? E o quão prósperos nós somos enquanto produtores de alimentos. Então, o Brasil, ele já deu certo. E o que precisa é seguir o exemplo do agro. É isso aí. E nós estamos prontos, né, Gabriel? Assim, nós realmente, o mundo precisa desse estoque, né, de alimentos mundial, desse produtor de alimentos, e nós não estamos nos preparando agora. A gente já vem se preparando desde 1970. Então, o Brasil está pronto realmente para poder assumir esse papel, que já é nosso, e eu acho que cada vez mais. Eu só não quero deixar aqui de agradecer a todos os mentores que estiveram presentes aí na vida, não só do Gabriel, mas todas as pessoas que a gente conversa aqui. A importância de você ter essas pessoas que realmente ajudam na construção e na continuidade dos profissionais do agro como um todo. Você citou aqui alguns professores, amigos, né, de empresas. Eu também tenho a minha família como grandes inspiradores e vários colegas também, veterinários, professores. Então, eu queria deixar aqui também essa lembrança aqui da importância realmente da gente passar isso à frente, né? Porque todos fomos ajudados e a importância da gente ajudar também quem está vindo aí. E aí, para finalizar, Gabriel, já te agradecendo pelo seu tempo aí, pelo todo o seu conhecimento, por estar aqui com a gente. Eu queria, para finalizar, a nossa pergunta aqui é qual que é a missão do Gabriel e da The Hills, do Departamento de Suinocultura, para os próximos anos? Qual que é a missão suas? O que vocês estão planejando aí de bom para esse segmento e para toda a agropecuária? A nossa missão é realmente trazer a prosperidade, né, no campo, através aí de conhecimento e da aplicação desse conhecimento, de estar ao lado, né, do produtor, de estar construindo ou de construir parcerias fortes, né, e sempre pensando no benefício mútuo. Eu acho que é isso que nos guia, né, enquanto negócio, e, claro, né, buscando cada vez mais explorar essa interação global que a gente tem de uma empresa centenária, buscando entender quais são os aprendizados fora, trocando essas experiências, para que a gente possa adaptar as condições locais, né, e nos ajudar a ir mais longe. Não nos ajudar enquanto The Hills, mas nós enquanto todo esse ecossistema ligado ao nosso negócio, que envolve clientes, fornecedores, colaboradores, sociedade. E a gente não pode deixar de mencionar aqui um anseio e uma tendência muito forte mundial, né, que é a parte da segurança alimentar, do olhar cada vez mais crítico do nosso consumidor, que busca entender cada vez mais o que está comendo e como isso é produzido, né? Essa é uma mensagem super importante. A gente está vendo as nossas exportações, elas explodirem, né? Baterem recorde. Esse ano, provavelmente, eu não me preocupo em dizer que nós passaremos 1 milhão de toneladas exportadas. Agora, todo esse contexto, ele demanda a gente repensar como está estruturado o nosso negócio, todo o fluxo de produção, como que a gente pode trabalhar cada vez mais o uso responsável dos antibióticos, cada vez mais a questão ambiental, reduzindo o footprint, que é o que você falou no início lá, e que guia um programa de longo prazo que nós temos aqui, que é o Responsible Feeding, né? Que é, de novo, um trabalho que a The Hills não vai fazer sozinha, ela vai fazer a 4 mãos com o produtor, e que, na minha opinião, sairá na vantagem quem
vislumbrar isso antes e sair na frente. Com certeza. Gabriel, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Vou pedir para o pessoal aqui, quem esteve até aqui no final desse vídeo, não pode deixar de se inscrever em nosso canal, realizar a sua agroinscrição, deixa sua curtida, os seus comentários, a gente falou de diversos assuntos aqui, deixe seus comentários aqui nesse vídeo. Eu estou à disposição, o Gabriel com certeza está à disposição, nós vamos deixar aqui os links, os contatos. Gabriel, foi muito legal mesmo, muito legal, eu adorei o bate-papo, aprendi muito. E eu vou finalizar aqui com o nosso slogan, porque não poderia deixar de ser diferente, que é Blue Farm, o agronegócio, é o Brasil que já deu certo. E vamos juntos. Um abraço. Obrigado.